Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar dos principais erros que fazem você, escritor, a não conseguir terminar de escrever o seu livro. Deu pra perceber que a minha voz já não tá a melhor do mundo, mas vou gravar o vídeo aqui hoje. E, bom, o ritual vocês já sabem, se possível deixa um like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e vamos lá. Como eu falei no vídeo anterior, eu vou olhar pra frente, não vou olhar pra câmera porque a minha tela tá aqui na minha frente, tá? Então só vai ficar isso um pouquinho diferente no vídeo. Bom, enfim, hoje nós vamos falar dos erros que impedem alguém de escrever. Bom, o primeiro erro aqui da lista que eu trouxe pra falar com vocês é tratar a história como algo fechado. Por que acontece? Quando a gente tá no processo de começar a escrever um livro, as pessoas já querem ter todas as respostas antes mesmo de começar a escrever de fato. Já quer saber o começo, o meio e o fim. Saber o fim, o começo e o fim, geralmente é bem importante você saber para onde você tá indo como estrutura. Mas muitas coisas você vai descobrir durante a escrita. Então você não precisa começar já tendo todas as respostas. Isso trava muito no processo de escrita. Erro número 2, achar que mudar de ideia é um sinal de fracasso. É clássico, né? Você tem uma ideia, você acha que ela é uma ideia genial, uma ideia brilhante, uma ideia incrível, a melhor ideia que você já teve, mas aí você vai começar a pôr ela em prática e percebe que ela não funciona como uma ideia para transformar uma ideia de uma obra, né? De um livro. E aí você se frustra por isso e para de escrever e tal. Enfim, ideias estão aí para serem mudadas, ideias não valem nada sem a execução. Então, até que você execute aquela ideia, ela não vale. Até que você coloque aquela ideia em prática, ela não vale muita coisa. Não se apegue a ideias, se apegue a obras, tá? A sua obra pronta, a sua escrita por si só. E você, com um processo certo de ideia, de criatividade, você vai ter muitas ideias. Então, de certa forma, você abrir mão de uma ideia que você acha boa ou genial não vai ser um problema, porque você vai ter tantas outras ideias que isso não vai te frustrar tanto mais. Bom, esse tópico, o erro número 3, querer resolver tudo antes de plantar os conflitos, tem um pouco a ver com o erro número 1, só que aqui é mais no sentido de ritmo, no sentido de escrita, né? Porque aqui ele fala mais sobre quando a sua relação com a escrita em si, em relação ao desenvolvimento dela, né? Enfim, a sua história ela é viva. Então, no decorrer da sua escrita é que você vai tendo respostas para perguntas que vão surgindo ou que surgem durante o processo da escrita em si. E o número 4, pensar personagens como funções, não como espelhos emocionais. Isso é muito clássico, que é você, quando eu falo aqui de função, eu tô falando sobre os arquétipos, né? Que é basicamente você seguir a fórmula pronta de tipos de personagens que existem, né? E não tá errado você fazer isso, o problema é quando você faz isso de uma forma muito rígida, né? E eu costumo dizer que quando a gente tá escrevendo personagem, a gente tá escrevendo seres humanos, né? E seres humanos são complexos por definição. E aí, por isso que eu uso esse termo de espelho emocional, né? Quando eu falo espelho emocional, eu tô falando dos personagens que são muito humanos, que são capazes de criar empatia com quem tá lendo. Então, quando você pensa personagem, você precisa pensar personagem pensando no seu leitor, né? Que tipo de melhor personagem, que dilemas esses personagens, que conflitos esses personagens vão passar, que vão melhor de encontro ao leitor que vai ler o meu livro, né? E que vai criar simpatia com esse leitor. Mais ou menos isso aqui que eu quero dizer com esse erro 4. Erro 5, ter dor de reescrever o que dói. Aqui é muito clássico também, quando a gente tá no processo de escrita e a gente se apega às cenas, né, que a gente gosta, que a gente gostou de escrever, cenas que a gente tenha gostado do impacto que elas criam. E aí chega no momento da reescrita, aquela cena ela não se encaixa mais no todo o contexto. E a gente precisa ou deletar aquela cena ou reescrever a forma como ela tá. E isso traz dor, né? Porque você já tá apegado ali aquela cena, mas eu costumo dizer que você apagando as coisas, você no processo de escrita você consegue escrever, você consegue abrir espaço quando você se dá o luxo de apertar o delete, você consegue abrir espaço para criar cenas ainda melhores. Eu me apego muito a isso para quando eu tô no processo de reescrita, não ser pega por essa dor também. E o número 6, perseguir perfeição no rascunho. Eu gosto de uma frase que eu li uma vez, que eu nunca mais esqueci, e eu trouxe ela para o universo da escrita, que é: você não vai escrever um livro bom antes de escrever um livro ruim. E por que que eu digo isso, né? Porque o seu primeiro rascunho, que é a primeira versão do seu livro,
ela definitivamente aceita tudo. Então, tudo que você tem que escrever, tudo que você quer escrever, tudo que você quer que seu livro seja, você joga praticamente no seu rascunho. Você se dá a liberdade poética de errar, de cometer erros, de não escrever diálogos tão bons e refinados, porque o seu rascunho ele serve justamente para isso. Ele serve para você ter uma dimensão do começo, do meio e do fim do seu livro, para entender se aquela sua ideia, aqueles personagens, eles se encaixam realmente naquela trama, para aí depois você fazer o refinamento do material em si e chegar lá no final, que é ter o livro completinho, perfeitinho para você poder publicá-lo. Então, não tente, não queira criar algo perfeito no seu rascunho. O rascunho não serve para isso. O rascunho serve para que você tenha dimensão do que você quer na sua história, para ver se ela realmente funciona como uma história, um livro. E o número 7, confundir autocrítica com autossabotagem. É quando você dá voz àquela sua vozinha quando você dá voz àquela sua vozinha interior de que tudo vai dar errado, que você não é um bom escritor, que você não escreve coisas boas. E aí você usa essa sua voz como muleta para realmente desistir, e se sabotar, o seu sonho, o seu objetivo. Então, assim, a sua vozinha, ela, às vezes, ela é importante para certas coisas, mas às vezes ela não é confiável. Então, não deixe que ela assuma o controle da sua vida e que você pare de correr atrás do que você quer por causa dela. Siga firme que a prática, a disciplina e a automotivação vão ser os ingredientes que vão fazer você melhorar e chegar na qualidade que você quer pro seu livro, ok? Não dê voz às suas pequenas vozes anteriores. Não dê voz às suas vozes interiores e à sua própria autocrítica, tá? Erro número 8, esperar motivação para escrever. Essa também é uma outra clássica, né? As pessoas acham que motivação é a mesma coisa que inspiração, a mesma coisa que você, enfim, você tá super de bem, super feliz, super de bem com a vida ali para sentar e escrever. E motivação não é isso. Motivação é basicamente motivos para agir. E todo mundo, em maior ou menor grau, tem motivos para agir, né? Quando você está escrevendo um livro, o seu motivo de agir é justamente terminar aquele livro e conseguir publicá-lo. Então, se apegue aos seus motivos, né? Não a inspiração ou qualquer outra coisa que as pessoas gostam de pintar aí. Tenha disciplina e automotivação para você fazer o que tem que ser feito, né? Eu gosto da frase que fala que adultos fazem o que tem que ser feito, não o que eles querem fazer. Então, é basicamente isso aqui. É você aceitar que a sua escrita é seu objetivo, seu sonho, que você vai fazer. Você vai sentar todo dia, como se você fosse sentar para trabalhar, porque você vai estar trabalhando no seu próprio sonho, no seu próprio objetivo, numa... Isso aqui é um trabalho que no começo ele não é remunerado, mas depois, quem sabe, né, a gente consiga chegar lá. E, enfim, e sentar todo dia na sua cadeira, a hora que você combinou com você mesmo, escrever pela hora que você precisa, pelo tempo que você precisa para conseguir escrever seu livro. E é isso que aqui que fala sobre não deixe, né, ser tomado pelo desânimo ou pela desmotivação para não escrever, tá bom? Então, passamos aqui pelos 8 erros de escrita que impedem o escritor ou a terminar de escrever seu livro, sua obra. Enfim, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu também tenho uma newsletter que eu faço textos, né? Eu conto um pouquinho sobre a minha jornada e que ela meio que complementa aqui o vídeo no YouTube. Vou deixar o link aqui no comentário fixado. E o resto você já sabe, se possível, deixa um like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum outro conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!